Estou aqui no centro de Katmandu. Aleluia, aleluia. Nós vamos ler o verso 3. Gênesis 37, 3. Gênesis 37, 3, nós vamos fazer uma leitura apenas, por favor. Diz assim: Israel amava mais José do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vou ler outra vez. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Amém. Você pode fechar seus olhinhos, por favor? Paizinho, obrigado por essa tua palavra tão maravilhosa que encheu minha alma. E quero pedir-lhe, Senhor, que dirija-nos de forma que aprendamos a tua palavra. Enquanto eu estiver a falar, que o teu Espírito possa me ensinar e possa ensinar a tua igreja, pois tudo que posso é apenas falar, mas sei que muito o Senhor pode nos ensinar. Nos colocamos receptivos à tua voz, queremos lhe entender, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu estava meditando nesse texto, na verdade, meditando em outros textos, mas o Espírito Santo me levou a meditar neste aqui especificamente, ligado ao assunto do que antes pensava, e pude vislumbrar algumas coisas na vida desse piá de José, que no texto aqui começa a contar a sua história, e especificamente nessa fala, ele tinha por volta dos seus 17 a 18 anos de idade. Era um jovem que vivia aconchegante dentro da casa de seus pais, amado, como a própria Bíblia diz, pelo seu pai, cuidado de uma maneira especial. Filho de sua velhice significa que ele foi o primeiro da esposa que ele amava, da Raquel, tendo a oportunidade de viver com seus irmãos e aprender, porque estes eram bem mais velhos. E Israel depositou sobre a vida de José grande quantidade de amor. É evidente que José também demonstrava o mesmo amor para com o pai, nessa recíproca verdadeira. E eu não quero aqui graçar com os irmãos sobre as coisas que o José tinha de problemas ou de defeitos que culminaram também em uma mudança muito importante na sua vida. Mas eu quero levá-los a pensar de maneira breve exatamente no que esse texto despertou, no que esse amor de Jacó sobre José despertou, no que essa demonstração de cuidado no José demonstrou. Isso para mim se faz importante. E é interessante que eu estava a meditar nisso, e eu me lembro que há poucos dias atrás eu li um poema e achei ele muito interessante. Enquanto eu rabiscava algumas coisas aqui na minha Bíblia sobre a personalidade, as ideias de Jacó sobre José, esse poema veio à minha mente e o título desse poema se coaduna com o que irei falar sobre esse texto aqui esta noite. Eu tomo emprestado do poema de Carlos Drummond de Andrade apenas o título, justamente porque a inspiração pude perceber no Senhor o que tem aqui para nos ensinar. E o poema que eu digo, ele tem um título muito legal, muito interessante, e é um dos poemas que fez Carlos Drummond de Andrade ser o poeta famoso que ele é, o tornou um ícone da poesia no Brasil. E o título é exatamente esse, E Agora, José. Talvez você já leu esse poema, já ouviu,
E é interessante o poema, ele parece que não tem nada a ver, sabe? É um conjunto de frases rimadas, deslocadas de si mesmo, mas que no fim você vai entender que ele está falando dele mesmo. Eu não quero aqui pensar em Carlos Drummond, mas eu quero pensar no José. É por isso que eu peguei emprestado o título, José. E quando eu coloco o título "E agora, José", você vai perceber que em algum momento da sua vida, ou desse texto aplicado na sua vida, você pode substituir o José. E você pode colocar o seu nome nesse título. Ou pode colocar o nome de alguém que está pertinho de você nesse título. Você pode, inclusive agora mesmo, perguntar para quem está ao seu lado, para a pessoa que você sabe o nome, se é que sabe, e perguntar para ela: "E agora, fulano?" Então faça isso agora. Graceje isso a essa pessoa, por favor. Pergunta. Não diga para ela: "E agora, José?", mas diga para ela: "E agora, Fernando? E agora, Vanilton? E agora? E agora? E agora?" O que quero pensar com vocês, como disse, de maneira bem rápida, e quero ser rápido mesmo, porque eu sei que tem um caldo de feijão, é isso? Não, caldo de mandioca, que a juventude está preparando gratuitamente lá embaixo para aquele que pagar o capinho. É uma bênção, sabe? Quase matei o pastor Osni agora, né? Aleluia. Mas é um copinho que vale a pena, né, meu irmão? Dá para tomar de colher e beber também de canudinho. Não, de canudinho não dá. Mas é uma coisa boa demais. Perceba que o José, que está aqui no texto, sem dúvida nenhuma, se pudesse, tomaria desse caldo também de mandioca que vai ter hoje. Mas você encontra o José confortavelmente dentro da casa de seus pais. E é interessante que ele despertava o desapego e também o desapreço dos seus irmãos, justamente porque o seu pai demonstrava amor demais por José, como que, embora amasse os outros, mas não demonstrava o mesmo nível de amor que tinha pelos outros, tanto quanto tinha por José. Embora a Bíblia diz que ele amava mais, ela está dizendo que ele demonstrava mais, ele tinha mais atitudes de apego, de cuidado, justamente porque teve José quando era já idoso e que foi filho da mulher do qual ele amava muitíssimo, que trabalhou, afinal de contas, 14 anos por ela. Perceba, portanto, que o fato de ele amar o José fez com que os outros 10 irmãos ficassem enciumados e despertassem neles um ódio tamanho por José. É fato que o José também não era aquela coisinha que se cheirasse, até porque eu já vos mostrei aqui, era um menino que tinha os seus problemas também. E isso ajudou a se tornar o objeto de ódio e de escárnio que os seus irmãos tinham por ele. Entretanto, Jacó, não percebendo tal coisa, faz com que o José se torne alvo mais fácil disso. E além disso, é claro, o José não vigiava nas coisas. Perceba que além de ser um menino amado por Deus e amado pelo pai, ser criado dentro de um ambiente amoroso e cuidadoso, tendo de tudo, do bom e do melhor. Perceba que o texto diz que seu pai fez uma túnica de várias cores para ele, e essa túnica é objeto de muitas mensagens e ilustrações e pensamentos e alegorias e tanta coisa. Mas o Jacó fez uma túnica diferente para José, mas não fez nem diferente para nenhum dos outros. Fez, portanto, apenas para ele, como colocasse ele o elemento primário, o essencial, o diferente em toda a tribo de sua casa. Agora perceba que isso aos olhos dos outros irmãos também não eram legais. E o José, graçando o amor de Deus e o amor do pai, recebe do Senhor o privilégio de ter uma visão profética, um sonho profético. E esse sonho profético, obviamente, veio a se cumprir no futuro, mas agora o José tem essa oportunidade. À medida que ele recebe, ele deveria guardar esse sonho para si mesmo, até porque nem todos os sonhos devem ser contados. Nem sempre o Senhor nos dá coisas que devem ser partilhadas com outros. Tem coisas que o Senhor nos dá que devem ser guardadas, justamente porque outros podem usar isso para nos abortar, ou abortar aquilo que Deus quer plantar em nós. E o José não vigiou nessa situação nenhuma nem duas vezes. A primeira vez que ele teve um sonho, ele sonhou que, quando estava na roça com seus irmãos, os feixes de trigo no qual ele se cortava se colocam em pé. E à medida que o trigo dele, o feixe de trigo dele está em pé, os outros todos se inclinam, como que honrando o feixe de trigo de José. E os irmãos na lata entenderam. Eles disseram: quer dizer então que você vai ser dominante sobre nós e a gente vai ter que se inclinar a você? Onde você tirou isso da cabeça? Está perdendo o juízo? Qual é a tua? Comeu coisa quente, saiu na chuva? Está doido da cabeça, homem, rapaz? Enfim, mas ele, não se contentando com tudo isso, guardou em seu coração. O Jacó só observou tal coisa, mas não orientou o José.
deveria ter chegado no filho e ter dito: olha, filho, se Deus te falar mais alguma coisa, eu sei que você é um menino querido de Deus e tem um projeto de Deus na sua vida, afinal de contas ele é pai. Ele deveria ter dito: não conte essas coisas para os seus irmãos, guarde isso no seu coração, deixa cumprir primeiro, depois vai dar tudo certo, fica de boa. Entretanto, Jacó não lhe disse nada, e daqui a pouco lá o José sonha outra vez. E à medida que ele sonha agora com algo maior, porque ele percebe que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinam para ele, diante dele. Agora apertou, porque os seus irmãos dizem: pronto, antes era o feixe de trigo e era só nós. Agora, além de nós, pai e mãe também vai se inclinar a você, perdeu o juízo. E essa altura, o próprio Jacó diz: José, agora você sonhou alto demais. Uma coisa é você sonhar que os seus irmãos estejam se inclinando a você. Agora, você sonhar que eu e tua mãe vá também se render a teus pés, meu filho, aí é demais para a cabeça. Só que o Jacó guardava isso no seu coração, como quem sabia que lá dentro de sua alma, Deus testificava algo, que no futuro aquilo iria acontecer. Perceba que isso gerou ainda mais ódio nos irmãos. Agora, não vigiando por sua vez o Israel, os meninos vão ao campo pastorear as ovelhas, e vem Israel e diz assim: José, eu quero que tu vá atrás dos seus irmãos e traga-me notícias deles, veja onde eles estão. E eles foram para terras distantes, e o José andou meio que perdido no caminho, encontrou alguém, e alguém informou-lhe onde estavam os seus irmãos, e ele endereçou-se a esse lugar. E chegando lá, próximo do caminho, seus irmãos já tinham arquitetado um plano para quando chegar em casa pudesse tirar a forra a vida de José. Entretanto, quando José vem ao longe, justamente que tipo de roupa ele estava vestindo? A nada chamativa túnica que os seus pais haviam lhe feito. De qualquer lugar do mundo, podia olhar de longe, você não ia ter outra pessoa senão José. Ele podia ao menos ter ido com a túnica disfarçada, mas ele usava justamente aquela chamativa com luzes de neon, sabe, aquelas coisas bem ajeitadas, extremamente parecendo aqueles carros alegóricos de carnaval. Eu imagino que era esse tipo de coisa. E os seus irmãos o viram de longe e dizem: não pode ser outro, senão José. E à medida que vai chegando perto, de imediato eles já dizem: lá vem o sonhador. Vamos arrumar alguma coisa para esse sonhador? Vamos acabar com a vida dele, vamos dar um cabo nele agora mesmo. E todos concordaram, disseram: é uma boa fala, vamos dar um jeito, vamos destruí-lo, vamos acabar com isso. Mas o Rubem, que era o mais velho, disse: gente, vamos fazer tal coisa com o nosso irmão não. É nosso irmão, é nosso sangue, tem uma ideia melhor. Vamos pegar ele, vamos jogar ele dentro de um poço, de uma cisterna, vamos deixar ele lá. Assim a gente não se suja com o sangue dele, e nem tampouco vamos ter que explicar para o pai que nós matamos o filho. Mas ele tinha isso em mente, de que quando seus irmãos saíssem dali, ele ia sacar o José daquele buraco e ia devolvê-lo para o seu pai. Entretanto, eles saem dali, mas Judá teve uma ideia e disse: rapaz, melhor do que deixar o piá num buraco é a gente sacar ele e vender para aqueles ismaelitas que estão vindo lá. Ó. Então tiraram o moleque do buraco e venderam para os ismaelitas. Quando o Rubem foi atrás para tentar saber e tirar o José dali e devolvê-lo, percebeu que o moleque não estava no buraco, se desesperou. Então seus irmãos disseram: nós vendemos o garoto. Então tiveram a brilhante ideia de pegar aquela túnica chamativa, rasgá-la e banhá-la de sangue de um animal e enviá-la para Jacó, como quem dissesse: eis a roupa do teu filho, algum animal o despedaçou, confere se é a roupa dele. E o Jacó então pranteou seu filho por longos meses, sem ser consolado. Perceba que nessa altura do campeonato, as perguntas começam a vir na mente do José. Você imagina ele chegando, assoviando de forma feliz para dar notícia, capturar as notícias dos seus irmãos e levar aos seus pais, e de repente seus irmãos o tomam de assalto e o jogam dentro de uma cisterna na qual ele não pode sair, embora não tinha água, estava seca, mas a morte seria certa se deixasse ele ali mais uns dias. Perceba que nesse lugar maltrapilho, machucado, talvez a pergunta que poderia vir na mente dele é exatamente essa: e agora, José? Não é? O que vai fazer aqui dentro, José? Como você vai sair desse buraco, José? O certo é que o tempo que ele fica ali é pouco. Então o alívio quando vê o rosto de Judá o tirando, mas não sabe que será vendido. E à medida que vende, eu imagino que o José arguta com seus irmãos dizendo: por que me vender? Perdoe-me por tudo que fiz. Ajude-me a voltar para casa, tem misericórdia de mim. Afinal de contas, quem não pediria misericórdia? E o José não era orgulhoso a tal ponto de não pedir. Ele era tudo menos tão orgulhoso assim.
Perceba que vendido aos ismaelitas, outra vez, eu imagino, sendo carregado, levado, eles eram geralmente presos por grilhões nos braços e eram puxados de animal. E eu imagino José no meio dos outros escravos e com certeza a sua alma lhe perguntava: e agora? O que vem agora? Eu já fui jogado numa cisterna, eu já fui vendido, e o que vem agora? Quando chega no Egito, os ismaelitas vendem aos midianitas, os midianitas vendem de novo aos ismaelitas, e os ismaelitas, negociando aquela peça, conseguem vender a um rico egípcio chamado Potifar. Potifar o compra como escravo e o leva para trabalhar em sua casa. Ora, quando chega na casa de Potifar, vendido longe de suas terras, longe de seus pais, longe do cuidado do pai e da mãe, longe do cuidado dos amigos, sozinho, como escravo, sem nome, sem pátria, sem profissão, sem dinheiro, sem coisa alguma, com marcas na alma. Tudo que o José podia se perguntar é exatamente essa frase: e agora? E se olhasse para um espelho, ele diria assim mesmo: e agora, José? Você concorda comigo? Coisa que nós também fazemos o dia inteiro. Semana após semana, quando temos alguma coisa, quando perdemos alguma coisa, quando nos deparamos com a impossibilidade, quando estamos em um buraco e não conseguimos sair ou olhar para cima e ver a possibilidade de luz, tudo que vem na nossa mente é: e agora? Quando chegamos diante de um distrato, onde a situação apresenta um problema, onde a gente não consegue resolver, então imediatamente, antes de qualquer outra coisa, a pergunta que vem à mente é: e agora? Quando se tem um problema de família, relacionamento, coisa nesse nível, e não conseguimos achar de maneira palatina a solução, a primeira coisa que vem à mente é: e agora, fulano? Quando temos um problema de esfriamento da fé, onde nada nos faz sentir Deus, onde os cultos são vazios, mornos, fracos, onde a gente não consegue crer nem sequer em nós mesmos, então a nossa alma aí imediatamente nos pergunta: e agora? Ora, quando tudo vai mal, quando tudo cai, quando tudo nos preocupa, quando tudo nos perturba, quando o estresse chega, quando a depressão bate a porta, quando a doença nos atinge, a primeira coisa que a gente sempre pergunta é exatamente isso: e agora? Como quem diz: o que vem depois disso? O que vai acontecer depois disso? O que farei depois desse problema agora? O que farei depois dessa etapa? Era o que o José se pergunta dentro da casa de Potifar: e agora? O que virá? Já fui jogado numa cisterna? Já fui vendido para os ismaelitas? Já fui vendido para os midianitas? Já fui vendido para o ismaelita de novo? Já fui vendido para o egípcio? E agora? Como vou viver aqui dentro da casa de Potifar? Bem, a Bíblia de maneira muito clara nos apresenta e nos faz se alegrar. Porque à medida que o José chega na casa de Potifar, ele toma uma decisão de servir da melhor maneira possível. E a vida dele começa a ter uma mudada radical, até porque dá a impressão que ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Potifar achou graça aos olhos de José, ou José achou graça aos olhos de Potifar. E o capítulo 39 nos dá duas sequências de fato na vida desse garoto, de uma guinada radical, que só pode ter acontecido depois de uma pergunta bem feita. A primeira guinada é exatamente quando ele decide que na casa de Potifar ele não se comportaria como um escravo. Ele não seria como um escravo. Ele não se abateria como um escravo. Ele não choraria como um escravo. Ele não se humilharia como um escravo. Ele não serviria como um escravo. Ele não faria de si mesmo um escravo, embora os outros o fizessem de escravo, mas ele se recusou a se fazer um escravo. Por quê? Porque a atitude que José toma é completamente diferente de algumas atitudes que tomamos, e diferente de algumas atitudes que outros tomaram. Se você olhar um pouco atrás na história dessa mesma família, você vai encontrar uma mulher, uma personagem chamada Agar, a que foi concubina de Abraão, e que lhe deu um filho por nome de Ismael, que veio a comprar o José no futuro. Esse Ismael, filho de Abraão, tem agora, de forma contundente, uma crise para viver. Ele é um menino ainda. E ele não se dá com o garoto, ou melhor, ele tira sarro, ele manga, como diz lá no Paraná, na minha família, fica mangando do Isaac.
de modo que a mãe não gosta daquilo. E Sarai disse: não dá certo isso aí. Não quero essa escrava convivendo comigo e nem o filho dela crescendo com o meu filho. Então Abraão aceita a voz e obedece a Sara e expulsa Agar de sua casa. E ela, com um pão e um odre de água, anda errante pelo deserto. Percebe que quando acaba o pão e acaba a água, ela é uma escrava, ela tem uma mente de escrava. Então ela sabe que agora não tem mais nada o que fazer, e tudo que ela faz é coloca o menino a um tiro de arco, cerca de 100 a 150 metros, e fica distante dele, e se assenta debaixo de um arbusto, e despenca a chorar, e o menino gritando do outro lado, chorando, e ela chorava e dizia: vou chorar distante do meu filho, para não vê-lo morrer. Tal era a dor dela como mãe. Mas nenhuma outra coisa ela pensou em fazer, senão se condoer de si mesma, e nem se condoer do próprio filho. Perceba que ao refugiar-se, embora o seu coração de mãe amava o garoto, mas ela estava pensando não no sofrimento do garoto, mas no sofrimento dela. Ela disse: eu vou me escudar de não vê-lo morrer. Por quê? Porque primeiro ela ia sofrer. E é por isso que o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Deus deveria ter ouvido a voz de Agar. Ela conviveu dentro da casa de Abraão e ouviu de Deus de Abraão. E o Deus de Abraão falou com ela para obedecer a Sara. Então ela sabia quem era Deus. Ela poderia ter levantado a sua voz, alçado a voz e ter gritado: Deus de Abraão. Ismael também é filho dele. Mas ela não o fez. Deus ouviu a voz do Ismael e fez dele uma grande nação. E abriu os olhos de Agar e mostrou para ela a água. E no deserto, Ismael se tornou flecheiro. Por que cito Agar? Porque a atitude de Agar é olhar para si mesmo e auto-se comiserar. Olhar para si mesmo e se auto-condoer. É olhar para si mesmo e chamar os holofotes de todos como quem: chorem por mim, orem por mim, sacrifiquem-se por mim, lamentem por mim. Diferente da atitude do José. Na casa de Potifar, ele se recusa a se comportar como um escravo. E um escravo fazia somente aquilo que lhe era mandado por obrigação, por medo do chicote. Já ele não, ele servia de tal maneira que o Potifar olhou para ele e disse: esse cara não é escravo, esse cara é um gerente. A Bíblia diz que a graça foi tão grande que o Potifar, sem nem ao menos conhecê-lo tão bem, disse: eu quero esse cara dentro da minha casa como mordomo da minha casa. Você acha que um escravo, que o comportamento de um escravo o levaria a tal posição? O José olhava para dentro de si mesmo e se perguntava: e agora, José? E eu imagino ele respondendo a si mesmo: eu não vou abaixar minha cabeça. Eu não vou deixar as pessoas me autocomiserar. Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Se você pudesse olhar para a força dentro do José e copiar a força desse moleque, isso aqui é estimulador. Eu queria ter pelo menos 1h30 para te pregar isso aqui, mas eu tenho só 15 minutos agora. Perceba o que é esse homem para nós, com todos os problemas que ele tem, com todos os erros que ele possui, que Deus usa tudo isso para arrancar de dentro dele. Ele tem um potencial enorme para ser explorado, e melhor, ele acredita no potencial que tem dentro dele. Eu não sei porque você está caladão, mas olha para quem está ao seu lado e diga aí: uma coisa que você tem que fazer é acreditar naquilo que Deus colocou aí dentro quando você nasceu. Tem um poder aí dentro de você. Agora você que potencializa ele, ou você que esconde ele. Se eu e você estivéssemos no lugar de José,
Se você ou eu fôssemos vendidos e colocados como escravo na casa do Potifar, qual seria a nossa atitude? Tenta pensar aí agora. Você acabou de ser vendido, você acabou de ser colocado como escravo, você não tem nem nome mais. Pensa, não, olha aí para essa pessoa bonita, cheirosa, eu creio que cheia de Deus, e pergunta para ela, qual seria a tua atitude? O que você faria? O que você faria, Gia? Olharia para si mesmo o dia inteiro e diria, oh meu Deus, tem misericórdia de mim, porque me tiraste da casinha de meu pai, de minha mãe. Ai, que saudade daquele aconchego, daquele lugar em que eu sonhava. A maioria de nós ia simplesmente se lamentar. O José tomou isso como uma mudança e disse, eu vou mudar o ambiente que eu chegar. Se tornou o mordomo da casa do chefe. O patrão, Potifar, entregou-lhe tudo, só não entregou a mulher, e José também não queria. Há duas coisas aqui que dá para entender que o José não a queria. A primeira é porque ele temia a Deus. A segunda talvez é porque ela era feia, e muito. Mas eu não acredito que ela era feia, porque ela era mulher de um cara poderoso no Egito, e aqui as mulheres eram cuidadíssimas. Nesse período aqui, mulher era tratada como elas merecem, a pão de ló. Mulher não ralava o dia inteiro, ela ficava sendo cuidada o dia inteiro, com 5, 6, 7, 8 servas, para o marido chegar em casa e encontrar ela cheirosinha, bonitinha. Eu sei que hoje não dá, nem dá para ter muita serva em casa, piorou, não é? Vai que, né? Vai que tem um H. Perceba que a mulher de Potifar se engraçou também por José. Se o marido entregou tudo, ela pensou, eu também. Mas o José disse, confiou-me o teu marido todos os seus bens, e ninguém tem mais poder nessa casa do que eu, somente ele. E tudo ele colocou em minhas mãos, menos você. Ele só não vigiou que no dia em que ele chegou lá, não tinha nenhum outro servo junto com ele. Ele marcou toca, ficou só na casa, a mulher deu o golpe, e ele fugiu e ficou a túnica nas mãos dela. E aproveitando ela disso, ela falou ao seu marido mentirosamente, claro, mulher falsa. O que se esperava de alguém que queria deitar com o mordomo? Mentiras. Então agora ele é jogado na prisão. Percebe a vida desse garoto. Estava num mar de felicidade no colo do pai e da mãe, paparicado, amado, jogado numa cisterna lá embaixo, no último nível do pó. Tido um golpe de misericórdia, tirado para fora e é vendido para os ismaelitas. De tão bom negócio que é vendido para os midianitas e vendido de novo para os ismaelitas. E agora é colocado num leilão lá no Egito e o Potifar o compra. Novamente ele chega do topo. Está agora graçando as autoridades do Egito. Mas de repente, do nada, vai para a cadeia. Para a cadeia onde o rei colocava os presos perigosos. E lá na prisão, novamente a mesma pergunta vem de José. E o que você acha que a sua mente diria? E agora, José? Lá na prisão, o que vai fazer agora? Como é que você vai se defender? Que nome você tem para honrar? Você era um escravo? Não tem nome. Qual é o advogado que vai trabalhar para você? Você não tem dinheiro? Não tem família aqui? E agora, José? Ele poderia de novo na prisão abaixar sua cabeça, colocar entre as pernas e chorar. E chorar muitíssimo. E perguntar a Deus, por que está fazendo isso comigo? Qual é a tua, Deus? E os teus sonhos que me deste? E as promessas que me deste? Seria grande oportunidade de o José desta feita
questionar Deus em tudo, afinal de contas, estava lá em cima, agora está lá embaixo. Que tipo de fé é essa? Que tipo de Deus é esse? Que uma hora você está numa boa, outra hora você está comendo lavagem, uma hora você está lá na churrascaria, como é que é o nome daquela hora? Guaporé. Outra hora tu está lá no prato de R$1. Sabe? Uma hora tu está comendo uma feijoada cheia de coisa lá no Edinho. Outra hora tu está lá no semáforo pedindo R$2 para comer um pastel. E dá 2 pastel. Como que pode? Que fé é essa? O José podia olhar para si mesmo e dizer: não dá para continuar nessa fé. Não dá para continuar. Que Deus é esse? Que tipo? Vê se não é o tipo de coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Quantos cristãos que no nosso dia a dia estão em cima, quando chega embaixo, tudo aquilo que eles viveram em cima, eles começam a questionar com Deus. Espera aí. Só que o embaixo, nem sempre foram eles que colocaram, mas a maioria das vezes foram eles que provocaram. E tudo aquilo que a gente provoca, enquanto está lá embaixo, a primeira coisa que a gente faz é se levantar contra Deus. E questionar Deus. E perguntar por que Deus não fez. E agora, José? O José diz: aqui é a prisão. Não vou me comportar como um preso. Vou mudar a prisão. Ele recusou-se se comportar como um presidiário. Imagina o José no presídio de segurança máxima aqui de Dourados. Todo mundo ia dizer: coitadinho do José, vai virar mocinha em 3 dias. Mas o José, ao chegar lá dentro, se recusou a se comportar como um preso. Eu não sei se você já visitou algumas cadeias públicas. Existem 2 tipos de pessoas nas cadeias públicas, ou 2 tipos de semblantes: um irado e um caído, um raivoso e um deprimido. Existe um cheio de ódio, mas existe um que está choroso por dentro. Alguns porque sabe que está ali injustamente, outros que sabem que poderia pagar, mas não precisava ser daquele jeito, outros sabem que tem que pagar, mas está arrependidíssimo. Então sua alma chora. São 2 tipos de pessoas que estão lá dentro. E o José escolheu não ser nenhum desses 2 tipos. Ele escolheu que ali dentro ele não ia ficar com a cabeça baixada, ele iria mostrar quem ele era por dentro. Ele sabia que ele podia ser diferente. Ele sabia que a fé dele estava firmada em alguém que mesmo na prisão não ia o deixar lá. É por isso que você vai encontrar no mesmo capítulo 39, o verso 23, onde a Bíblia diz que Deus olhou José na prisão e deu graça a José aos olhos do carcereiro. E ele colocou tudo nas mãos de José, e a prisão em tudo prosperou nas mãos de José. Eu nunca vi prisão prosperar. Você já viu? Não, perguntem para quem está ao seu lado: você já viu alguma cadeia prosperar? Você já viu alguma estatística no Brasil? O presídio de segurança máxima de Presidente Prudente, nós temos uma boa notícia para dar. Antes nós tínhamos uma despesa de 5 milhões mês com aquele presídio, mas agora o presídio está produzindo tantos meses, tivemos um faturamento de 2,5 milhões. Glória a Deus pelos presos. Já ouviu isso? Porque nunca você vai ver um presídio prosperar. Porque nunca entra um cara que nem José lá dentro. O José disse: eu não vou deixar esse ambiente me mudar. Eu vou mudar esse ambiente. O mesmo eu encontro na vida de um caboclo chamado Daniel. Menino, 22 a 23 anos de idade. Garoto inteligente. Filho de gente nobre. É levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Perde casa, perde família, perde herança, perde tudo. Ele mais 900 jovens israelitas
de sangue nobre. Quando chega na Babilônia, eles vão aprender as artes babilônicas, vão aprender a medicina, a cultura, as letras, as ideias de Babilônia. Então Daniel disse: eu não. Eu e esses 3 caras aqui, quarteto fantástico, nós não nos renderemos à Babilônia. E o rei disse: eu quero que vocês deem a minha comida para esses 900 jovens nobres. Então Daniel e os outros 3 disseram: olha, os outros 896 podem comer, mas nós não. E o que vocês vão comer? Nós vamos comer só legumes que não foram para a mesa do rei. Por quê? Porque nós não vamos deixar esse ambiente nos mudar. Nós vamos mudar esse ambiente aqui. É por isso que esse é o tempo em que Deus está precisando de Josés, de Daniéis, que não se abatam diante das crises, que não se abatam diante das paralisações, que não se abatam diante das manipulações humanas ou políticas, que não se abatam diante das filosofias, das ideologias, dos ismos que tem por aí afora, mas que se levanta como um disposto a mudar aquilo que está em volta, que decide fazer mudança na sua cidade, no seu bairro, na sua empresa, na sua casa, que decide não ser mais um, que decide ser diferente, que decide sair da mesmice, que decide responder a pergunta: e agora? Agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer diferente. Eu gostaria de ir muito além, mas eu não posso. Eu só quero tentar te mostrar que esse homem na prisão teve o privilégio. Pouco tempo depois, 2 caras foram presos por causa de um motim. Um copeiro e um padeiro. Na prisão ambos sonham. E têm sonhos diferentes, mas com sentidos iguais. Não sabem a interpretação, mas José, lá na prisão, já era o chefe do Comando Vermelho, já estava comandando tudo ali. Já era o Marcola. José Marcola. Tudo passava por José, tudo. Tudo, irmão. Precisava de um tênis novo, tinha que falar com José. Ele é que dava um jeito para entrar. Sinal de celular, José liberava também. Era tudo ele. Entretanto, ele resolve o problema desses caras, interpretando-lhe o sonho. O sonho do copeiro disse: olha, você vai ser reintegrado ao seu posto. Você vai servir às mãos do rei outra vez. Mas o sonho do padeiro, ele diz: olha, eu sinto muito. Você vai voltar, vai sair da prisão, mas você vai ser enforcado. A notícia não é boa para você. Isso de fato aconteceu. Ele usa o mecanismo humano, não vou entrar nisso agora, para tentar sair dali. Deus mantém ali por 2 anos inteiros. Passados 2 anos, o faraó teve um sonho. E sonhou com as 7 vacas magras, engolindo 7 vacas gordas. E assim por diante. 7 espigas magras, engolindo 7 espigas gordas. E ficou perturbado. E ninguém conseguia interpretar o seu sonho. Mas o copeiro se lembrou que há 2 anos atrás, o José, o gerente da prisão, o cara que se recusou a ficar de cabeça baixada, choramingando suas mazelas, se perguntando por que ficou doente, se perguntando por que o traíram, se perguntando por que fizeram maldade com ele, se perguntando que isso não era justo, por que Deus deixou isso acontecer. Ele se recusou a isso e decidiu ser alguém dentro da prisão. Esse copeiro se lembrou dele e disse: eu conheço um cara que é alguém importante na prisão. O rei disse: manda trazer esse cara aqui. E levaram José, deram um banho nele para chegar na presença do rei. E na presença do rei, o rei disse: eu tenho um sonho já, eu sei. Eu vou te contar. Não, não precisa. Teu sonho é esse aqui. E ele contou o sonho do rei. O senhor sonhou assim, 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 assado. E assim, 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 assado. Eis a interpretação, assim, assim, assado. O rei disse: cara, que fantástico. E o que eu devo fazer? O José disse: simples. Encontra um homem que tem o Espírito de Deus, que saiba interpretar sonhos. Que tem um currículo na prisão, gerente, de grau em grau. E esse cara vai te dar toda a informação. E o rei diz: onde eu acharei tal homem? E José diz: e agora, José? Então o rei disse: você é o cara.
E ele diz: eu sei, eu estava na prisão, me tornei chefe lá. Eu fui na casa de Potifar, me tornei chefe lá. Eu sei que eu sou. Deus é em mim. Então agora ele diz: o Deus que me trouxe aqui é o Deus que me colocou na tua presença. Aí o faraó diz: ok, a partir de hoje tu não é mais chefe da prisão. A partir de hoje tu é governador do Egito. Ninguém, olha o que o rei disse: ninguém, eu vou colocar o meu anel no teu dedo, ninguém levanta o calcanhar sem antes perguntar para ti. Uau! E agora, José? Quando você estava na prisão, o que você ia fazer? E agora que você está por cima da carne seca, o que você vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero pegar aquele Potifar, irmão. Eu quero sentar na mesa de jantar com ele. Eu vou convidar ele para jantar na minha casa. E vou mostrar para ele quem eu sou. Depois vou tocar uma música com fundo musical, com as meninas cantando Sabor de Mel. E vou mostrar para ele. Eu vou mostrar o Potifar que não mexe com o homem de Deus, não. Viu? Vou dar um pote de mel para ele levar para casa, com a cara do Puff desenhado. Quando ver meus irmãos, eu vou tacar eles na prisão, vou humilhar eles, vou mostrar para eles: não mexe com o homem de Deus, não. E agora, José? Você vai se vingar? Você vai agir como o mundo? Você vai decidir ser como as pessoas geralmente são? Ou você vai levantar a bandeira do perdão e vai mudar a história do Egito? E agora, José? Eu termino essa fala simples na tentativa de te mostrar que todos nós chegamos em algum momento de uma encruzilhada e que a pergunta é essa: e agora? Você chega numa encruzilhada que o médico, teu amigo, teu companheiro te diz: olha, você está assim, assim, assim. Você precisa agora tomar essa decisão de fazer isso, isso e isso para você não morrer, para você sarar, para você ficar bom. Aí a pergunta que a gente faz é: e agora? O que você vai fazer? Você vai abaixar a cabeça e deixar a morte chegar? Ou você vai se levantar como José se levantou e dizer: tudo que eu puder fazer, eu vou fazer diferente? Você vai chegar diante do diagnóstico do médico e vai jogá-lo na gaveta e vai dizer simplesmente a você mesmo: um dia eu vou morrer mesmo? Ou você vai reagir? Ou você vai se levantar e vai dizer: se tem que fazer alguma coisa, se Deus me orientou, eu vou fazer. Timóteo não aguentava mais de dores no estômago, gemia de dor. Paulo disse: você vai tomar duas coisas. E quando eu estou dizendo isso, não estou dizendo para você se meter a cara nisso não, tá? Escute. Paulo disse: toma água bem gelada e por dia um cálice de vinho todos os dias, antes das refeições. Ele fez isso. O Timóteo não mais reclamou das dores do seu estômago. Não estou dizendo para você, sabe, entendeu, né? Fica à vontade. Agora entenda, eu preciso acatar aquilo que eu preciso fazer. Só eu posso mudar situações. Só eu posso mudar. Há 7 meses atrás Deus me disse isso. Nós estamos em junho. 8 meses atrás Deus me disse isso. Novembro do ano passado. A minha pressão lá em cima. 2 anos lutando com a pressão alta. 17 por 10, 17 por 12. Todo dia. O doutor que me atendia, o doutor Evandro, por 2 vezes me disse: não adianta te atender. Tu não obedeces. Tu vem aqui, tu gasta, te dou a receita, tu toma 2 ou 3 remédios, depois tu nem volta mais. Não adianta te atender. Então eu estava ruim em um dia descendo para cá. E eu dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E ele disse: filho, eu tenho. Tenho colocado tudo à sua disposição, mas o único que não se ajuda é você mesmo. Então eu tomei uma decisão, irmão.
Eu digo, se depende de mim, eu vou fazer de tudo, eu vou perder peso, eu vou malhar, eu vou fazer qualquer negócio, mas eu não vou impedir a bênção de Deus na minha vida. Faz pelo menos uns 6 meses que eu não sei o que é a minha pressão passar de 12. Não tomo mais remédio de pressão nenhum por dia, nada. Porque eu decidi que eu tenho que mudar. Eu decidi que eu não posso colocar minha cabeça entre os joelhos e lamentar por que eu estou assim. O José não fez isso. Ele não admitiu isso. É mais ou menos igual a história do Davi. Foi levar queijo para os seus irmãos. Queijo e vinho, eles estavam lá no arraial do exército. Golias está afrontando Israel. Está humilhando o povo. Eu queria que você perguntasse para quem está ao seu lado. Diga para essa pessoa, você está em Israel. E todo mundo se pergunta, e agora, Saul? Olha o nome dessa pessoa que está do seu lado e diga para ela, no nome dela, diga, e agora, fulano? E agora, William? O Saul está nos afrontando, pastor Paulo Henrique, porque não consegue lutar contra o Golias. O Golias está nos desafiando e nos humilhando. O Saul não tem coragem de lutar com ele, mas nos ofende porque também nos acusa que não temos coragem. E agora? Mas aparece Davi. E o Davi escuta, o que está acontecendo? Esse gigante está nos afrontando. E ninguém vai fazer nada? Quem é louco de encarar o Golias? Quem perdeu o juízo? Quem? Não tem ninguém aqui. O mais forte entre nós é Saul. E ele não quer, porque vai perder. Esse cara tem quase 3 metros. Só a lança dele pesa 40 quilos. Quem vai lutar com ele? O Davi disse, calado, quietinho, foi lá no Saul. E sabe qual foi a coisa que ele perguntou para Saul? Rei Saul, o que ganha se derrubar esse gigante? Qual é o prêmio para quem derrubar esse valente? Saul disse, primeiro, casa com a minha filha. Segundo, não paga imposto pro resto da vida. Davi disse, é nós. Já comigo. Se é essa, é nós. O Saul não questionou. O Saul só disse assim, veste a minha armadura então. Olha o juízo do rei. Veste a minha armadura. E o Davi, beleza. Foi botar aquele negócio todo, não cabia nele, óbvio. O Saul tinha 2 metros e pouco. O Davi era um garoto de 14, 15 anos. Como ia caber uma armadura de um homem zarrão? E a Bíblia diz que ele era franzino, cabelo vermelho, bonito. Não teve jeito, então disse, não vou usar esse negócio. O Saul, eu acho que já ficou pensando, já liga para Mical, manda ela preparar para ir embora, porque esse garoto vai morrer. Quem iria acreditar no Davi? Mas a pergunta para o Davi é essa, e agora, Davi? Lá está o Golias do outro lado, está o exército aqui, e agora, Davi? O Davi, meu irmão, diferente de nós, qualquer um de nós, iria ligar para o coronel mais próximo e chamar o BOPE. É ou não é verdade? Mas o Davi olhou para o céu e louvou a Deus. E chega diante do Golias, escolhe as pedrinhas e vai faceiro. O Golias o afronta, o xinga, o humilha. E o Davi simplesmente diz, Golias, tua voz parece um trovão. Tu vens a mim com espadas, com escudos, com ira. Mas eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia. E hoje o Senhor dos exércitos me entregará você nas minhas mãos. Quem que você quer ser? Saul ou Davi?
José ou os caras que estavam com José? Fique em pé, por favor. Que tipo de atitude você vai tomar a partir de agora? Que reação você vai tomar a partir de hoje? Que ação você vai ter a partir desse momento? Eu sei que eu falo a cristãos hoje. Me ajuda aí, Maltiquim. Pode subir, William. Eu sei que eu falo a cristãos aqui esta noite. Se até os cristãos não vieram tantos, imagine os outros. Então eu falo justamente a pessoas que entendem o que vou dizer agora. Você é o único e a única que pode mudar o seu futuro. Ninguém aqui consegue manipular o futuro, mas com a minha atitude eu posso mudar como vai acontecer as coisas no dia de amanhã. E o que eu quero te levar a pensar é exatamente nisso, queridos. A decisão que você tomar aqui dentro é a que vai fazer você ser ou não ser o que Deus quer que você seja. É a decisão aqui dentro que vai me fazer mofar na prisão ou vai me levantar dela. É a decisão que eu tomar aqui dentro que vai me passar a vida inteira procurando emprego ou que vai me tornar um grande empreendedor. A decisão que eu tomar aqui dentro é que vai fazer eu padecer a vida inteira dependendo do SUS e dos remédios. Eu vou confiar que Deus vai me curar e vai me abrir um meio para sair desse mal. É a decisão que eu tomar aqui dentro que vai fazer com que o meu relacionamento continue sendo uma luta, ou eu vou decidir que ele vai ser diferente por causa das minhas atitudes. É a decisão que eu tomar aqui dentro que vai determinar como vai terminar a minha próxima semana. Cabe a você, querido irmão. Cabe a você aqui. O mesmo poder que José tinha dentro dele é o mesmo poder que está aí dentro de você. Há um potencial aí dentro de você e você precisa ver esse potencial. Há um potencial gigante de Deus aí dentro, só esperando para ser acionado. E é você que aperta o botão de start. É você. O que vai ser? Incline sua cabecinha, por favor. Feche os seus olhinhos. Olhe para dentro de você enquanto essa canção é cantada. Localiza aí dentro. Qual tem sido a tua reação? Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Está na cisterna, buraco escuro. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em, mesmo na solidão de uma caverna, mesmo na frieza de uma prisão. Se eu passar pelo vale, Aleluia. Mesmo quando ninguém te entende, acharei conforto, mesmo quando as portas estão fechadas, amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços eu descanso. Em teus braços eu descanso. Em teus braços eu descanso. em nome de Jesus. Em teus braços Não importa como você está se sentindo agora, importa como você quer se sentir a partir de agora. Não importa como você chegou até aqui, importa como você quer sair daqui agora. caio de mãos. Não importa qual é o peso que você trouxe até aqui,
Importa o quão leve você quer sair daqui agora. Então, em nome de Jesus, é a sua reação que promoverá as mudanças necessárias. Por isso eu quero orar por alguém aqui esta noite. Alguém, pouco ou muito. Eu quero orar por alguém cuja essa palavra acabou de atirar o seu coração, te atingiu, e você sabe que você estava vivendo assim, mas dentro de você, você sabe que tem uma voz clamando para liberar o José que está dentro de você. Então eu te desafio agora a você sair do seu lugar agora e vir aqui diante desse altar, como que uma atitude da sua alma, dizendo para si mesmo: basta, basta, a partir de agora, basta. Minha atitude vai ser diferente, minha vida vai ser diferente, meu agir vai ser diferente. Se essa palavra falou com você, vem para cá, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, orar cá. Seus olhos, Paizinho amado, tua palavra foi pregada, as perguntas vieram na nossa mente, algumas delas nos afligem dia após dia. Há pessoas aqui que não aguentam mais, Senhor. Há pessoas aqui que se sentem dentro de um buraco, de um poço, sem água, sem luz, solitária, sozinha, não aguenta mais. Há pessoas aqui que têm estendido a mão o dia inteiro, como que pedindo socorro. Mas agora, Senhor, Tu as estás vendo. Tem pessoas aqui, Pai, que está como que numa prisão, tenta de um lado para o outro, mas nada se move, nada se abre. Então tem se colocado a chorar dia e noite, e parece que suas lágrimas ninguém vê, mas eu sei que Tu estás vendo, Senhor. Eu sei que elas não estão só, eu sei que elas não estão só, eu sei que meio às dores, às lágrimas, às tribulações, às incompreensões, eu sei que Tu estás olhando, eu sei que Tu está vendo tudo. Então agora, Paizinho, estende a Tua mão, Paizinho, e tira essa pessoa dessa cisterna, tira ela desse buraco, tira ela desse sentimento de prisão, tira ela desse sentimento de peso, de morte, de fracasso. Tira, Senhor. Faz ela se sentir disposta a mudar o ambiente, a mudar o relacionamento, a mudar a história, a mudar a sua vida, a mudar o seu querer. Ah, Senhor, as portas que estavam fechadas se abram agora, Senhor, em nome de Jesus. Destranca os caminhos fechados, aplana as estradas tortuosas e empedradas, abre portas das prisões, tira de lá aqueles que sofrem, que Teus filhos pedem.
esse cativeiro, Senhor. Dá esse processo um ganho dele. Faz o juiz olhar para esse processo e atender, Senhor. Arranca agora o empecilho dessa porta, Senhor, que se abra e esses filhos possam dar a volta por cima, e esses filhos possam agora ver o futuro que o Senhor planejou para eles, que eles cresçam, que eles olhem para dentro de si mesmo e sintam o Senhor dando força agora, fortalecendo os seus braços, fortalecendo o seu corpo, fortalecendo sua vida, fortalecendo sua fé, fortalecendo o seu ânimo. Recebe a força do Senhor, recebe o ânimo do Senhor, recebe o ânimo do Senhor, recebe a força do Senhor. Seja fortalecido, seja fortalecido agora. Uau! Se você puder abraçar alguém e diga para essa pessoa: o Senhor não te esqueceu. O Senhor não te esqueceu. Ele não te esqueceu. Levante a sua mão ao céu. Que o Deus de Israel, que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Deus de Israel fortaleça os seus joelhos vacilantes. Que o Deus de Israel fortaleça a tua fé. Que o Deus de Israel te ajude a vencer estas lutas. Que o Deus de Israel faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a tua semana seja próspera, seja abençoada, seja abundante, e que Ele te tire desse sentimento de perca, e que o teu futuro seja agora melhor, para a glória do nome dEle, para o louvor do nome dEle. Se você puder aplaudir a Jesus e dizer: eu vou dar a volta por cima. Levante-se, José. Diga para quem está ao seu lado: levante-se, José, e tenha uma semana abençoada. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Oh, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.